Agora que nós já fomos apresentados ao conceito da tabela de espalhamento ou da hash table, nós vamos aprofundar aqui nossos estudos sobre as funções de espalhamento. Lembrando vocês, a nossa tabela de espalhamento nada mais é do que um vetor com m posições. Então aqui é um vetorzinho de tamanho m, sendo m um número proporcional ali da ordem do número de elementos que a gente quer armazenar. O que nós vamos ter, basicamente, para constituir um hash é uma função de espalhamento, aqui h, uma função de hash, que leva qualquer chave do universo que a gente está lidando até um número entre 0 e m-1. Quer dizer, que consegue indexar qualquer chave na qual a gente está interessado, que identifica os nossos itens, em uma posição do vetor. Essa é a base do hash, agora a gente vai aprofundar ali como implementar uma boa função de espalhamento, e sendo que uma boa função de espalhamento vai ter muito a ver com, nenhuma surpresa, o espalhamento. Ela tem que espalhar bem os números. Comecemos do básico, então. O mínimo necessário que essa função h deve fazer é converter cada chave para um índice do vetor, porque se ela não fizer nem isso, ela não vai me dizer como armazenar aquele elemento que tem aquela chave no espaço que eu tenho ali, que é o meu vetor com m posições. Por isso, a função de espalhamento mais básica que a gente pode considerar é uma que, passada para ela uma chave e o tamanho do meu vetor, ela devolve aqui o resto do valor da chave, da divisão do valor da chave por m. Ela devolve esse resto. Tá? Por quê? Isso vai ser conveniente para a gente. Porque a operação de resto, quando eu faço a divisão por m e pego o resto, esse resto necessariamente é maior ou igual a zero e menor do que m. Então, sempre o que sobra de uma divisão inteira é no máximo m-1. Então, isso aí, considerando que a chave seja um inteiro, vai me dar o valor adequado. Isso é o básico do básico, mas note que essa função não está preocupada em espalhar, ela não faz nada específico para espalhar bem os números. Para vocês entenderem o que eu quero dizer, é que se m for 10, por exemplo, a chave 0 vai cair no 0, a chave 1 vai cair no 1, a chave 2 vai cair no 2, a chave 11 vai cair no 1 também, a chave 12 vai cair no 2 também, e assim por diante. Quer dizer, tem um padrão muito claro ali, né? Nada de cumprir essa função de espalhar, de embaralhar os números. Tentando fazer uma coisa um pouquinho mais sofisticada, só para a gente começar a sentir o sabor das coisas, o que a gente pode fazer é seguir um padrãozinho como esse aqui, em que a gente multiplica aquela chave por um certo valor A e soma um outro valor antes de fazer a divisão. Nesse caso, a gente já começa a espalhar um pouco mais, né? Pensando no exemplo anterior que eu dei, chaves que diferem por apenas uma posição, por apenas um inteiro, não vão mais necessariamente ser vizinhas na tabela, porque elas foram multiplicadas por A, e isso pode ter mudado o jogo. Mas ainda assim existe um padrão bem conhecido, né? Elas não serão vizinhas, mas como a chave está sendo multiplicada por um valor, elas vão dar saltos maiores, mas ainda assim não está muito bem espalhada, né? Elas vão estar aí esparçadas por um fator constante ali que depende justamente desse A que eu estou multiplicando. Além disso, tem um problema maior ainda, é que pensem que a sua chave é um inteiro bem grandão. Dependendo ali da escolha, se eu não escolher sabiamente o A e o M, que o A, né, o valor pelo qual eu estou multiplicando a chave, e o M, a operação de resto, né, o tamanho da tabela, e o valor pelo qual eu faço a operação de divisão inteira e pego o resto, o que acontece é que pode ser que apenas os dígitos menos significativos sejam relevantes. Então, posso ter um número grandão ali, um monte de números grandes, mas apenas os primeiros dígitos deles é que vão ser responsáveis por determinar quanto sobra numa certa divisão. Tem como evitar isso? Normalmente, a gente minimiza isso fazendo com que esse A escolhido e o valor da tabela sejam primos entre si, porque daí eles não têm nenhum padrão, eles não têm um máximo divisor comum em comum, né, maior do que 1 ali, para construir algum padrão. Mas a gente aprofunda nisso num exemplo a seguir. Agora vamos falar do que a gente quer. Tá? O mínimo é isso, é uma funçãozinha que pega o número lá e coloca entre 0 e m-1, e a gente quer que ela espalhe bem. Vamos tentar ser mais específico sobre o que a gente quer. A gente quer que ela seja determinística. Por que determinística?
porque numa tabela de símbolos, que eu lembrem, meu objetivo aqui é implementar uma tabela de símbolos, eu vou trabalhar com operações de inserção e busca, por exemplo. E quando eu insiro alguém na minha hash table, eu quero depois buscar e ter uma resposta confiável se eu encontrei ou não aquele elemento que eu busquei. E o que acontece é que se a função não for determinística, uma hora ela pode dizer, olha, para essa chave insere na posição 3. Depois eu busco a mesma chave e ela fala, essa você deve buscar na posição 7. Eu chego na posição 7, não está lá, concluo erroneamente que o item não está. Por quê? Porque ela não foi consistente, ela não se manteve, não fez exatamente a mesma alocação, né? Ela não deu o mesmo índice para a mesma chave. Eu preciso que isso se mantenha, por isso determinística. Rápida de calcular, porque lembrem que a gente tem aqui um objetivo forte. A gente quer implementar aqui uma estrutura de dados que tenha tempo melhor do que log de n, do que log do número de elementos. Já que isso a gente já tinha funções, já tinha ali implementações para tabelas de símbolos que faziam. Então a nossa função não pode ser um gargalo, ela tem que ser eficiente. Que ocupa pouco espaço. Existem opções ali de funções que às vezes até são rápidas de calcular porque elas são basicamente consultar uma tabela. Mas aí essa tabela tem que ser enorme, né? Imaginem que eu tivesse uma tabela que dissesse para cada chave em que posição ela vai. Podia preencher essa tabela até de modo aleatório para espalhar bem os números, né? Mas eu teria que armazenar a tabela para saber. Ela não é reprodutível. Ela foi criada ali uma vez e pronto. Isso não me serve, porque o espaço que eu precisaria era proporcional ao número de chaves, e é isso que eu quero evitar. E por fim, e é o ponto central que eu já tenho comentado, espalhar as chaves uniformemente pela extensão do vetor. Qual que é a ideia disso, desse uniformemente? É porque, idealmente, cada chave deveria receber uma posição exclusiva, como na implementação mais simples que nos inspirou e que a gente viu antes, que é o vetor indexado por chaves. No vetor indexado por chaves, o meu problema é que o vetor tem que ser muito grande, quando o universo de chaves é muito grande. Mas eu vou saber exatamente, dada uma chave, onde ela cai. Aqui não tem como garantir isso, porque eu estou indexando um universo grandão num número pequeno de elementos ali, de posições. Eu estou fazendo essa redução de um universo de chaves enorme para apenas m posições. Mas o intuito ali de fazer um bom espalhamento, de preferência que pareça uniforme, que parece que cada chave ali tem uma chance de cair em qualquer uma das m-1 posições com certa independência, o objetivo é que a gente tenha algo parecido com essa indexação exclusiva. Com cada chave vai para um lugar, né, e uma outra chave que difere de apenas um bit vai para outro lugar que não tem nada a ver com aquele. E daí deixar claro, né, salientar a importância do determinístico, que uma função uniforme aleatória tem várias características que a gente deseja. Ela é rápida de calcular, ocupa pouco espaço e escolhe as chaves uniformemente. Então ela espalha muito bem. Só que ela não é reprodutível, né? Ela vai me falar onde inserir, mas depois não vai me falar onde buscar de modo consistente. Por isso que não adianta, tá? Por não ser determinística, realmente não resolve o nosso caso. Agora vamos começar a tentar fazer funções de hash aí, funções de espalhamento que atendam mais às características que nós desejamos. Para começar, eu vou supor que a minha chave é uma string. Isso muitas vezes é o caso quando a gente trabalha com hashes, e isso vai ajudar a gente a operar melhor ali em cima dos caracteres. Mas a gente pode generalizar essas ideias que eu estou brincando com string, por exemplo, para inteiros longos, trabalhando em cima dos bits ou dos bytes deles. Então, isso aqui não é uma exclusividade de strings, mas é mais fácil para a gente desenvolver as ideias. A primeira coisa que a gente vai tentar fazer aqui é uma função em que todo caractere tem influência no resultado. Lembra que eu falei que se eu pegar simplesmente um número grandão e dividir, pegar o resto dele por outro, pode ser que só os dígitos menos significativos tenham influência? Aqui a gente já tenta combater isso. Como que a gente tenta combater isso? A gente vai pegar aqui um forzinho, tá? O nosso laço principal, passando por todos os caracteres da minha chave, né? Indo aqui de 0 até encontrar o barra 0 ali, o final da string. E o que eu vou fazer é que eu vou somar na minha chave H, ali no valor da minha chave, o valor desse dígito. Claro que no final eu preciso de um número entre 0 e m-1, por isso que eu faço aqui a operação de resto. Nesse caso, a gente conseguiu que todos os dígitos, todos os caracteres tivessem influência no resultado. Mas a gente continua com um problema muito parecido com o da primeira função, que as chaves próximas tendem a cair próximas.
né? Porque todo mundo aqui, eu só estou somando ali, depois eu faço a divisão por resto no final. Então, se duas chaves diferem por apenas um caractere e pelo valor de um, elas vão ser vizinhas. Entre outros problemas que a gente vai explorar mais depois, por exemplo, o fato de que caracteres com valores múltiplos de m, que se um caractere tem um valor múltiplo de m, ele não afeta o resultado, porque justamente ele vai dar uma divisão, o resto da divisão inteira daquele valor vai ser igual a zero, então ele não vai contribuir para o resultado. Mas essa foi uma introdução. A seguir a gente vai ver mais detalhes ali do tipo de preocupação que a gente tem que ter para implementar uma boa função de espalhamento, e eu acredito que nós vamos chegar numa função de espalhamento bem interessante ali, que dribla vários desses problemas.